Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Bom, gente, estamos em ano eleitoral, daqui a pouquinho a campanha ganha as ruas, ganha a televisão, como já sabemos. E aproveitando essa deixa, convidamos o médico Cacau Lopes, ele que foi candidato a prefeito pelo PT em 1988, ano que Rio Preto teve a sua primeira campanha televisiva. Nós vamos lembrar um pouco dessas histórias, de como era fazer campanha nessa época. Cacau, muito obrigado pela sua presença. Conta pra gente um pouquinho, então, como é que foi fazer uma campanha na televisão pelo PT, que esse ano completa 40 anos, né? Completou agora em fevereiro. Você que teve como vice o professor Romildo Santana. Obrigado. Bom, era uma aventura, né? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, Alexandre, Fernando, participar desse programa. Era uma aventura, a gente fazia, não tinha dinheiro para nada, a gente fazia entre amigos, né? O jornalista, o Alaor, ele tinha uma câmera, aquelas que a gente filmava, aniversário de filho de primeiro ano. Alaor Inácio. Pegava lá as fitas do aniversário do filho dele, porque a gente não tinha dinheiro para comprar Vocês fita. gravaram, ele já me contou essa Inclusive, história, né? isso deu problema, deu barraco da casa dele. E aí a gente gravava essas fitas de uma forma muito amadora, né? E era o Romildo, na época, tinha um Opala, cor de abóbora, que a gente chamava de abobrão. A gente pegava essas fitas, eu e ele, de carro, ia para São Paulo, na casa do Reinaldo Volpato, cineasta aqui de Rio Preto. A gente editava essas fitas, aí eu passava na Unicamp por baixo do pano, que eu tinha um amigo que é irmão do Paulo Renato, que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, que ele gostava de mim, que era dono do laboratório de imagem lá. Ele editava em uma TIC, que era, né, transformava VHS para uma TIC. Aí a gente vinha para Rio Preto para entregar o programa na televisão, ou seja, a gente chutava, cabeceava e... Uma epopeia, né? Era uma epopeia, era uma loucura. Imagina a dificuldade, Fernando. É histórico, tá tão vivo na minha memória. Inclusive o apartamento do Romildo, lembro que é hoje, o apartamento da Imperial ali. Vocês gravavam no apartamento? É bom lembrar que o PT teve antes uma eleição e o Cacau vai morrer de rir, que o primeiro puseram um candidato que a gente nem sabe quem é mais, né? José Carlos Bueno, para concorrer com o José Carlos de Liba Bueno. Então a gente não sabe quem é essa pessoa, mas eu vou até pesquisar onde é que está, onde não está. E o PT, que tinha o povo Dalvani, Galvão, era feito, a campanha deles também tinha lá João Batista, que era um encanador, João Batista. o Hélio Alves, que era um pintor, que ele falava, ele era um negro, ele falava, não vote em branco, vote em Hélio Alves. Não era? Eram pessoas do povo, Hélio Calhado fazendo as faixas, que faleceu, tudo. E as reuniões de pauta eram no Superpão, lembra? Sexta-feira sentado ali fora no Superpão. Esse era o PT de Rio Preto. Quando o Cacau foi candidato, eu toquei no caminhão e fui lá em cima da praça. Eu tinha acabado de chegar de Campinas, né? Eu estava na Unicamp, estava na prefeitura e o professor Liberato me chamou para eu vir, para ser professor aqui da escola. E eu vim, porque primeiro, né, com maior aventura, falei, poxa, eu vou poder voltar para minha cidade, devolver aquilo que a cidade me deu para me formar. Você é rio-pretense sou mesmo? Nascido aqui. Sim. Meu casamento estava meio cambaleando, falei, eu vou voltar perto da família, vai ajudar. Eu tinha, né, pego meu fundo de garantia. Eu sei que eu acabei a eleição indo embora da faculdade, porque o Liberato saiu candidato e uma semana antes ele me procurou, ele e o China, lá lembro na Record, para eu desistir da minha campanha, que ele tinha uma pesquisa que ele ia ganhar. Eu falei, não vou fazer isso e tal. Aí acabou a eleição, eu tive que voltar tudo para Campinas, casamento terminado, sem dinheiro no bolso, porque o meu fundo de garantia, que era para eu comprar um apartamentinho aqui, eu acabei gastando, né? Porque... E sem amigos importantes, né? Amigo, isso que é, com amigos importantes, que eu acho que é isso que a gente leva na vida. Por cima, depois você foi um dos vereadores da história. Aí depois eu fui para Campinas. Né, e virei meio caminhoneiro da saúde, porque, né, você saiu de Campinas, o teu lugar foi ocupado. Eu viajava 2.000 quilômetros por semana para trabalhar em cidades aí. Aí acabei sendo candidato a vereador, minha primeira eleição,
com essa vida, né? Trabalhando e tal, e acabei no primeiro mandato meu sendo o quinto mais votado. Aí em 96, Isso, né? 8 anos depois você foi eleito vereador, depois... Não, antes eu fui candidato a deputado estadual também. Não fui eleito por 1000 e poucos votos, por besteira, assim, né? Porque naquela época a prioridade era passar a imagem do partido, construir o partido. Eu lembro que 2 dias antes da eleição eu estava em Rubinéia fazendo campanha. Acho que o candidato a governador, se eu não me lembro, era o Zé Dirceu. E eu sei que eu fui 5 vezes para a Olímpia, tive 10 votos em Olímpia. Se eu tivesse ficado aqui em Rio Preto, concentrado, talvez eu teria sido eleito. Me faltou 1.500 votos. Eu fui candidato a prefeito, deputado, depois eu fui candidato a vereador. Aí vereador 2 vezes secretário de saúde no primeiro mandato do Edinho, né? Hoje você está totalmente afastado da política partidária, como é que é a tua situação? Não estou afiliado mais nada, faz 5 anos, a última filiação que eu tive foi no PV, e aí eu prometi para minha família, para minhas filhas e para minha esposa que eu continuo fazendo política, como sempre, mas eu não acredito mais nessa coisa de partido, eu acho que... 88, Cacau, além de você, nós tivemos o Liberato, o Toninho, que se elegeu prefeito, né? Quem mais? O Zaya Tarraf, o Feitosa, o Adail, o Volpe, acho, se eu não me engano, que era do PTB. Foi o Volpe, sim, exatamente. O Zé Eduardo Rodrigues, acho que não, Não, né? não. Zé Eduardo foi antes. E era interessante, porque teve um episódio que teve um debate na Record, de São Paulo, que era um jornalista famoso, que eu não lembro o nome dele, assim, um cara mais gordo. E aí a gente foi tudo lá para a Record de São Paulo, que era o sacrifício. Aí eu lembro que, né, o cara fazia uma pergunta, ou eu, o Liberato, fazia uma análise, assim, vocês já fizeram análise, agora o Zaya Tarraf vai dar a solução. Aí a gente ficou sabendo que o cara estava patrocinando e foi, né? Porque naquela época, na verdade, a gente queria, fizemos bastante para que o Nelson Seixas fosse candidato, porque ele tinha sido deputado federal, bem votado, constituinte, inclusive, mas aí ele foi vice, ele resolveu ser vice do Zaya Tarraf. Para você ver, né? Jogou ele tinha saído, acho que antes, com o Nelson Silva, né? Nelson Seixas e Nelson Silva. Então, foi uma aventura, assim, é uma coisa... A gente mesmo que escrevia programa, gravava as falas do vereador, e às vezes demorava 4, 5 horas para o vereador. Aí teve um vereador, coitado, na Vila União, que conseguiu fazer uma faixinha com todo custo aí puseram fogo na faixa dele, caiu em cima do carro dele, queimou o carro todo, tiveram que fazer uma vaquinha para pagar o carro do carro. E o palco era um caminhão, né? O palco era um caminhão. Caminhão com o som do Carioca. Tem foto, inclusive eu com a Rosana, né, minha primeira esposa. A gente cantava, eu que animava o comício, cantava e descia, trocava a camisa e ela fazia discurso. Teve um comício lá na Secap, que eu era o último de falar, imagina, todo vereador quer falar, né? Os 20 vereadores falando. Eu sei que começou o comício com uns 15, o público. Terminou negativo. Terminou com 1 hora que eu fui falar, eu desci, falei assim, ô meu querido, vamos tomar uma cerveja no bar e conversar, que é bem melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos ver um pouquinho de como eram essas campanhas. A gente vai ver um pedacinho da campanha do Cacau e de outros candidatos da época também, para ver como era tudo mambembe. A gente tem aí um pouquinho da campanha do Adail, um pedacinho da do Caboclo, um pedacinho do Zaya e também um pedacinho da campanha do Cacau. Na sequência a gente volta e aí a gente vai mostrar mais campanhas antigas.
carente ou abandonado. Um problema que se acentua cada vez mais em São José do Rio Preto e que deverá preocupar em muito as futuras administrações de nossa cidade. Única entidade a se preocupar com o menor carente e abandonado, a Alarme abriga pouco mais de 130 crianças em regime de internato, atendendo a carência de São José do Rio Preto e região. Com extrema dificuldade, veste, alimenta, medica e encaminha para a escola crianças abandonadas pela sorte. Os recursos são mínimos e a entidade sobrevive através de doações feitas por pessoas sensíveis ao problema do menor abandonado. Segundo pudemos constatar, é cada vez menor a captação desses recursos e cada vez maior as necessidades, assim como o número de crianças que se encontram no estado de abandono. Para uma cidade que cresce a uma taxa de 3,8% a 4,5% ao ano, devendo em breve superar o limite dos 400 mil habitantes, as perspectivas são realmente assustadoras. Exatamente 6 horas e 27 minutos. Estamos falando da Praça São José, entre as praças D. José Marcondes e Rui Barbosa, no centro de Rio Preto. Deste local é que emana a maior parte do movimento de transporte coletivo da região noroeste, como vocês verão a seguir. Diariamente, a cifra astronômica de 150 mil passageiros se locomovem através de ônibus de duas empresas. São operários, lojistas, bancários, empregadas domésticas, estudantes, funcionários públicos, comerciantes. Enfim, pessoas que se utilizam do transporte coletivo urbano. Para uma cidade que no ano 2000 terá duplicado a sua população, são inevitáveis e emergenciais uma adequação e racionalização do transporte coletivo urbano. Adail Vetorazzo, autoridade e firmeza, honesto. Ninguém conhece os problemas da cidade como ele. Para prefeito, vote em Adail Vetorazzo.
Um homem preocupado com o futuro da cidade e que vai preparar Rio Preto para o ano 2000. É preciso que na hora exata de votar, de dar o seu voto, de colocar na urna o seu voto, você saiba discernir e saiba escolher com dignidade. Não é preciso dizer a ninguém que nós temos autoridade moral, porque convivemos dioturnamente durante 10 anos com a pessoa de Adail Vetorazzo, prefeito de inigualáveis qualidades, homem probo, afeito aos seus deveres com absoluta isenção de ânimos. Adail representa para Rio Preto aquilo que de melhor se podia escolher. Aí estão as obras por ele deixadas. E nós, que com ele convivemos, como seu chefe de gabinete, em 2 etapas, em 2 administrações, podemos dizer a você, Rio Pretense, o quanto este homem é digno da sua admiração, do seu afeto, da sua credibilidade, porque Adail soube se impor pelas suas qualidades morais, pelo seu trabalho honesto, pela legião de amigos que conquistou em Rio Preto, soube se impor como grande administrador, como homem que deve voltar à administração municipal, porque Rio Preto dele precisa. Votar conscientemente é escolher um homem que tem um passado honesto, de realizações, de obras, que provou ser um grande administrador. Um homem de larga visão política, um homem de larga visão de planejamento, um homem que conhece profundamente os problemas de Rio Preto e que tem propostas concretas e objetivas para resolvê-los. Por isso, o caminho certo é este homem. O caminho certo é Adail Vetorazzo. O caminho certo e o voto consciente é Adail Vetorazzo, que apoiamos e esperamos que você vote em 15 de novembro. Eleitor amigo, eu gostaria de cumprimentá-lo juntamente com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos, em nome da Frente de Integração Regional. Nós somos o PDS, o PFL de Rio Preto, e estamos desenvolvendo nossa campanha, sempre apresentando propostas sérias, pensadas para a nossa Rio Preto de hoje e a Rio Preto do ano 2000, que nós pretendemos construir. Pois bem, nós gostaríamos, antes de falar mais a respeito do assunto que vamos focalizar, que é o do Parque Municipal, do grande Parque Setorial de Rio Preto, nós gostaríamos de mostrar aos senhores algumas imagens. E é exatamente estas imagens que os senhores vão passar a ver a partir deste instante. São imagens do Vale do Rio Preto. Represa municipal, o Rio Preto, quase desde as imediações da Vila Toninho, e caminhando até receber o seu afluente, o Piedade. Os senhores vão verificar que o próprio Rio Preto, o Piedade e principalmente a FEPASA, os trilhos da FEPASA, da antiga EFA, funcionaram como um elemento assim que serviu de obstáculo ao próprio progresso do Rio Preto. Mas este fator serviu também, ou vai permitir também, que a prefeitura possa desapropriar áreas a um custo relativamente barato para implantar entre a FEPASA, entre os trilhos da FEPASA e o Rio Preto, entre os trilhos da FEPASA e o Córrego Piedade, o grande Parque Setorial Municipal. Será um verdadeiro pulmão verde da cidade. Pulmão verde e também onde a população encontrará um amplo lazer. Então, Rio Preto do futuro, porque evidentemente é uma obra que não é para apenas uma administração, este grande parque setorial será no futuro um centro de lazer,
e de convergência obrigatória da família riopretense. Então, todo o Vale do Rio Preto e todo o Vale do Piedade será transformado nesse grande parque setorial. E o prezado telespectador poderá, no futuro, acompanhar com as suas famílias, com seus filhos, o crescimento de nossa cidade, estando dentro do coração de Rio Preto, no Vale do Piedade ou no Vale do próprio Rio Preto. A praça cívica e a urbanização da represa irão prosseguir após a palestra, irão caminhar para o Jardim Conceição, irão atravessar o Jardim Conceição, irão ganhar depois o próprio Eldorado. E nós teremos esse parque amplo, completo, de vegetação realmente esplendorosa, um lugar de lazer e de bem-estar social para toda a família riopretense. Em 1982, fomos candidatos a vice-prefeito de São José do Rio Preto, com Lima Bueno. Uma das metas de nossa campanha era a criação da Universidade Estadual Regional. Naquela oportunidade, São José do Rio Preto liderava o interior paulista em escolas de nível superior. Estávamos à frente de Bauru, Marília, Araçatuba e Presidente Prudente. Decorridos 6 anos, com tristeza e preocupação, verificamos que São José do Rio Preto não criou novas escolas, enquanto Bauru ganhou a sua universidade estadual. Marília e Presidente Prudente criaram as suas universidades. Assistindo um dos programas do professor Adail Vettorazzo, tomamos conhecimento de que ele pretende investir e trabalhar para a criação e implantação da Universidade Estadual Regional. Na qualidade de educador, sou professor da Faculdade de Direito Rio-Pretense, sinto-me à vontade para prestar esse testemunho de apoio ao programa do professor Adail Vettorazzo, principalmente o da criação da Universidade Estadual Regional, que recolocará São José do Rio Preto entre os centros educacionais de melhor nível do interior do Estado. Com a criação de nossa Universidade Regional, evitaremos a evasão de nossos jovens, que daqui partem, onerando o orçamento familiar em busca de outros cursos. O professor Adail Vettorazzo, com aquele pronunciamento, comprovou que conhece os problemas de São José do Rio Preto e, o que é mais importante, que possui as soluções para os nossos problemas. Com Adail Vettorazzo, mais segurança pública, melhores transportes urbanos, calçamento de ruas e sua conservação, abastecimento de água, limpeza da cidade, melhor assistência médica e hospitalar e mais escolas. Luiz Fernando Ferreira Fontes, 11.661, PDS, agropecuarista. Osualti Garbini, 11.675, PDS, ferroviário. Vanderlei Rodrigues de Souza, 11.610, PDS, comerciante. Farid Maluf, 11.654, PDS, comerciante. Alain Estolano Vieira, 25.637, PFL, técnico em computação. João Batista de Brito, 25.615, PFL, funcionário público estadual. Adão Rodrigues da Silva, 25.648, PFL, tratorista. José Mário Mazucchi, 25.636, PFL, professor de História. Encerramos aqui mais um programa da Frente de Integração Regional. A todos, muito obrigado pela atenção. A administração do professor Manuel Antunes e a nossa colaboração na faculdade reduziu acentuadamente a mortalidade infantil. Como é importante ter um prefeito honesto. Por isso, votem em Liberato Caboclo para prefeito de Rio Preto. E votem para vereador. Vote em José Carlos do Correio, número 23617.
Hoje iremos falar de um problema que tem se arrastado por estes anos passados sem receber a menor atenção por parte dos políticos que dirigiram Rio Preto. Estamos falando dos deficientes físicos. Se você não possui nenhuma pessoa com este tipo de problema na família, não pode imaginar o que significa não poder andar, escrever, trabalhar dignamente como qualquer ser humano. Será que possuir um defeito físico qualquer faz também com que o indivíduo não possua sentimento, alma? Vamos perguntar à dona Darcy Seixas, esposa do deputado e candidato a vice-prefeito Nelson Seixas, uma incansável batalhadora em favor dos deficientes físicos, o que deverá acontecer no governo Zaya Tarraf. Ele me prometeu que a pessoa portadora de deficiência, sob seu governo, as pessoas terão os mesmos direitos que qualquer pessoa tem na comunidade. Então, eu acredito que, eleito Zaya, a gente vai poder influenciar para que a parte social, a parte humana, a parte de valorização da pessoa seja exercida de uma maneira bastante eficaz. Existe na Prefeitura de Rio Preto, em que há uma reserva de 3% de lugares para pessoas deficientes. E eu gostaria de conferir se a Prefeitura de Rio Preto está cumprindo esta lei. Se você for hoje na prefeitura, tá arriscado não ter nem 3 funcionários, quanto mais 3%. Vamos dar prioridade para isso. Aí depois ele começa a rebaixar meio fio, a colocar vaga para deficiente. Ele pode começar por aí que ele já vai estar fazendo uma grande coisa. Todos nós vamos aplaudi-lo de pé. Eu faço esforço, fico em pé para aplaudir ele. E tem inclusive o aval do Zaya Tarraf, que, eleito prefeito, essas leis serão cumpridas. Ele me prometeu. Garra e trabalho. É a vez de Rio Preto. E agora, vamos conhecer os candidatos a vereador do PDT. Viajante, eleja vereador Euclides Silveira, número 12.670, ex-diretor da ABA e defensor nato da classe. Euclides Silveira, PDT 12.670. Por melhores condições de vida na periferia, transporte e saneamento básico. Para vereador Narino Barbosa, 12.642, PDT. Garra e trabalho. É a vez de Rio Preto. Viva o PT! Viva o PT! Ainda ontem nós pudemos comprovar como a população está absolutamente descrente dos políticos. 65% das pessoas, se pudessem, não votariam em ninguém. Eu quero mostrar hoje dados que comprovam a incompetência das pessoas que têm governado o nosso país nos últimos tempos. Por exemplo, em 63, 27 milhões de pessoas eram desnutridas no Brasil. Isso já é uma quantidade brutal. Em 75, 72 milhões de desnutridos. Em 84, esse número cresceu para 86 milhões. Quer dizer, 65% da nossa população são pessoas desnutridas. Por que que no 8º país mais rico do mundo existe tanta miséria? Afinal, pessoal, onde está o dinheiro do Brasil? Não faço a mínima ideia. Tá tudo aí, no Banco da Suíça, por aí. Tá na mão dos corruptos, né? Mas acontece que é tanta corrupção, tanta corrupção, tanta corrupção, tanta corrupção, que... O povo não esquece, um jornal para refrescar a sua memória. Ei, meu bucho, a prefeitura perdeu mais 5 milhões. Sabe lá quanto vale isso hoje? Será que naquele tempo do professor Adair era bom mesmo, gente? Ok, gente, estamos de volta. Vocês conferiram aí como eram as campanhas eleitorais de antigamente, nada de efeito especial, era a pessoa ali falando, né? Você acha que isso dava mais resultado do que efeito especial de hoje? Pelo menos era o candidato ali, cacau nu e cru? Eu não diria resultado eleitoral, porque hoje, felizmente e também infelizmente, quem domina a comunicação é quase as redes, né? Os programas hoje tem muito pouco interferência na eleição. Mas naquela época tinha muito. Por exemplo, eu
eu tive quase 7% dos votos naquela época. Imagina, 1988, o PT aqui, toda a dificuldade. Então, as pessoas assistiam televisão. Era uma coisa mais verdadeira. Você não tinha maquiagem, não tem como inventar. Era quem era. Era quem era, né? Então, eu acho que isso se perdeu muito. E é assim que a gente fazia campanha, a Fabiola vendia macarrão para conseguir dinheiro para poder comprar. Teve uma coisa que eu queria lembrar, foi muito emocionante. Estava aí o Romildo, assim, cansado, desacursoado, lá no Beira-Rio, né? Um bar que tinha um filé cubana maravilhoso, sumiu. Aí estamos lá, eu e o Romildo duro, mas não vamos pagar a conta, agora não temos mais como comprar fita e tal. Aí tinha um cara com uma namorada do lado, ele saiu, deixou no maço de cigarro um cheque, que seria hoje, assim, de uns 3 mil reais. Assim, olha, eu admiro muito a luta de vocês, eu sei que vocês não vão ganhar. A gente falou assim, pô, isso aí deve ser um trote, um cheque sem fundo, não sei o que tem. E aqueles 3 mil reais salvou a última semana do programa, para você ver as coisas. Não, e é bom lembrar esse período, nós falamos do negócio do carnaval, que nem com a Jaque, que não tinha ainda as afiliadas aqui das TVs. Isso aí passava só na... Né, você entendeu? Porque não tinha ainda, nem, acho que não tinha nem a Noroeste. 88, época 88. E outro detalhe que a gente acho lembrar, que estava né? chegando, que fez 30 anos agora. Então, chegando, mas não tinha jornal televisivo direto, ainda estava começando a coisa. E bom lembrar também, 3 anos do regime militar. Coisa foi 3 anos. Foi a primeira campanha inclusive, né? assim, tinha essa prioridade de tentar fazer... A gente tentou várias vezes fazer uma aliança, o PT, o Feitosa, o Liberato, mas enfim, por uma série de coisas acabou no final não saindo, né? E tinha outro candidato no PT, que eu não me lembro o nome, que era irmão da Dinorá do Vale, que era jornalista. Roberto do Vale. Roberto era... Aí teve uma convenção, o pessoal ficou puto, porque eu acabei ganhando, acabando de chegar em Rio Preto, achava tal. Mas com meus votos naquela época, a gente faria 2 vereadores. A gente não fez, a soma dos candidatos dos vereadores não deu o que eu tive, né? Mas a prioridade era tentar fazer uma aliança aí para tentar, porque a gente sabia que a disputa estava já entre Adail e Toninho Figueiredo, né? Que a gente só teria chance se a gente criasse um fato novo. Mas acabou não dando, mas assim, foi uma experiência de vida maravilhosa, sabe? Nada como ser candidato para você conhecer mesmo o que é o povo. Me lembro do Frei Mauro falando no programa, né? O Frei Mauro encampou a coisa, né? Ele falando, várias pessoas, a gente tem alguns riopretenses. O problema é que vinha uma lavagem cerebral, que nem que está acontecendo hoje, praticamente, vamos falar, né? Desde 64, né? Na censura, até 3 anos antes, ainda não se podia falar nada, né? Então, era uma loucura. Então, isso aí realmente foi um desafio para a época, um desafio para Rio Preto. E eu me lembro muito bem das pessoas desdenhar. Cacau, eles falavam. Era assim, é verdade, não era pessoa. Era coisa do apelido. Era desconhecido. Desconhecido. E ele é um médico sanitarista, tinha, né? Tinha acabado de voltar para Rio Preto. Voltar para Rio Preto, tinha história. Rio Preto foi craque do Grêmio da Boa Vista, viu? Foi craque. Até a tua história, eu vou ter que contar no ar que ele falou de batidor aqui, quem marcava ele lá era o Giba no Montelivro, doutor Gilberto Romano. Aí falou, desde aquela época ele tentava marcar, não conseguia, né? Corria atrás, mas não pegava, não. Legal. Deixa só eu registrar aqui, gente, dessa campanha de 88, acho que as únicas pessoas vivas é o doutor Liberato Caboclo, o Cacau que está aqui com a gente, o doutor Liberato, eu convidei ele insistentemente para estar aqui. Infelizmente, por problemas de saúde, ele acabou adiando, prometeu que vai estar aqui, então o espaço está aberto. E o Adail, que está em São Paulo também, mas está sempre aqui Está sempre aqui. Não, Feitosa está vivo, desculpa. Feitosa está vivo. Feitosa está vivo. O Adail que está em São Paulo, mas o espaço está aberto para todo mundo aí, o mesmo espaço. Cacau, aproveitando, 40 anos do PT, você que teve desde o começo aí, como que você vê o partido hoje? O que mudou? O que o partido pode oferecer ainda à sociedade hoje, se é que pode oferecer alguma coisa?
Bom, como vocês todos sabem, né, o PT ele vem com uma proposta de mudança da cultura política brasileira, né? Ele nasce dos movimentos sociais, da volta dos novos quilombos do Zumbi, do ABC, das comunidades eclesiais de base, dos núcleos, né? E assim ele fez. Eu acho que o grande problema do PT foi desdenhar a questão do mensalão, né? Quando surgiu a história do mensalão, com a questão das denúncias de algumas pessoas dentro do PT com a corrupção, naquele momento, todo mundo se lembra, o Lula estava com uma popularidade bastante alta. O PT, foi nessa época, inclusive, que eu saí do PT, porque eu esperava que ia se tomar uma posição mais radical, porque ladrão corrupto a gente tem em tudo quanto é partido, e na igreja, em tudo quanto é lugar. Agora, o partido que se construiu com aquele discurso não poderia nem estar envolvido, empurrado com a barriga com aquilo, né? Acabou empurrando e aí se construiu uma narrativa, que é essa narrativa hoje, né, que o único partido corrupto no país é o PT e tal. Agora, a contribuição que o PT deu do ponto de vista de modelo de participação, de administração de políticas públicas, os próprios mandatos do Lula aí. Agora, eu tenho insistido com os colegas que eu acho que o PT ele esgotou desse modelo de fazer política, né? O PT ele precisa fazer o Lula todo momento fala que não, mas ele precisa fazer uma autocrítica muito séria e prestar conta para a sociedade, de fato, das coisas que ocorreram, né? Eu acho que nesses 40 anos, inclusive o Tarso Genro escreveu uma coisa muito, muito legal com isso, porque se o partido não repensar, porque eu acho que tudo isso que a gente está vivendo, eu não gosto nem de falar, dá uma tristeza enorme, né? Cada hora é uma coisa que se imagina, empregada doméstica ir para a Disney, enfim, essa barbaridade que a gente está vivendo, essa barbárie que a gente está vivendo, parasitas. Eu acho que o PT tem uma responsabilidade, não estou falando o PT abstrato, mas a direção do PT teve responsabilidade nisso. E eu acho que ela tem que prestar conta na sociedade disso, se o PT quiser se renovar enquanto... Ele é o grande partido de esquerda, né? Com tudo isso, ainda é o partido com maior preferência popular, mas ele precisa repensar essa história. Eu vou mais além um pouco dizer, viu? Até vou completando o que você está dizendo, que precisa repensar. Se não tomar cuidado, o PSOL vai tomar conta dessa... Porque, por exemplo, a atuação que está acontecendo na Câmara dos Deputados, a gente vê no Senado, como eles estão atuando, está... Né, não, eu acho que está acontecendo uma coisa muito bacana na sociedade, que o PT precisa também fazer essa leitura, né? Você vê o governo lá no Maranhão, do Dinho, lá super legal. Quem imaginava que nesse país alguém com a sigla PCdoB poderia... As pessoas, eu acho que por tudo que se fala, esse programa que é anticomunista, isso é uma coisa, achar que vai ter comunismo aqui no Brasil, mas está surgindo outras forças de esquerda, né? E o PT precisa parar de achar que ele é a vanguarda, ele é a vanguarda, ele é o monopólio, ele precisa entender esse processo. E é doloroso, mas precisa. Tá certo. Cacau Lopes. Fernando, para a gente terminar, vamos ver imagens aí? Essas imagens mexem comigo, porque eu me lembro muito bem como que era fazer isso na época. Rio Preto, na época, tinha por trás, até hoje, né, a gente pode dizer, tinha por trás o Volpato, que sempre foi o cara técnico de saber. A gente tinha Márcio Jacovani, que tinha feito sonorização em filmes, a gente já trouxe ele aqui. Eram muito poucos profissionais, porque tinha saído uma gama de profissionais, que eu acho que o Cacau estava falando, não sei se ele lembra, que era o Alex, o Miguel, aquele povo que fazia junto com o Dino Visuto, era o começo da década de 70, Record, Saulo Gomes, esse povo tinha ido embora. Estava um buraco nisso aí. Então, quando foi para fazer as TVs, não tinha profissional. Mas o Toninho e o Adail trouxeram uma estrutura grande de fora. Tá aqui. O Liberato, por exemplo, que acho que quem fazia a campanha dele escrita era o China. Era, claro. E a nossa era isso aí. Então, agora, os outros dois candidatos vieram, até o Zaya veio com uma estrutura maior que a gente viu aí no filme anterior, né? Tá certo, gente. Cacau, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, gente. Vamos continuar essa conversa
tomando uma Estamos sempre à cerveja. disposição. Sim. Não tem mais o Super Pão e não tem mais o Beira-Rio. Acabou. Até isso está acabando. Tá acabando. Tem o Mercadão agora, Tem o né? Mercadão. A pastelaria do Tadal lá. Tá certo, gente. Obrigado. A gente termina agora esse programa com algumas imagens aí dessa primeira campanha de 88, primeira campanha televisiva em Rio Preto. Essa campanha, o Cacau trouxe aqui, ó, você está vendo aí, tem até o DVD aqui, tem depoimento aí do Suplicy, tem alguns artistas, Antônio Fui até São Fagundes, Paulo, né? Fui até São Paulo, na casa do Suplicy, ele me recebeu. Maravilha. Lembrando que se você quiser rever esse programa, basta acessar nossas redes sociais, estamos lá no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência e lembrando, o espaço está aberto a todos os candidatos que se tentaram um cargo em 1988, o Feitosa, o Caboclo e também o Adail Vettorazzo, que está em São Paulo, mas está sempre aqui com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade nessa noite vai se arrepiar. Fiquei pensando como eu, José Carlos Cacau Lopes, médico e professor, poderia me apresentar hoje para você como candidato a prefeito de Rio Preto. E resolvi cantar essas duas músicas. Músicas que marcaram muito a minha vida e que eu acredito que também marcaram a sua vida. Nós todos, um dia, acreditamos num país melhor. Todos nós saímos à rua gritando por esse país. No entanto, hoje nos encontramos com poucas coisas que de fato nós acreditamos. Não acreditamos mais nos políticos, não acreditamos mais na possibilidade de mudança. E sobre isso, o PT gostaria de conversar com você. Precisamos retomar essa esperança. Precisamos retomar essa vontade de sair à luta, conversar com o vizinho, com os amigos e buscar este caminho novo para o nosso país e para a nossa cidade, esta Rio Preto que nós queremos para todos. E é sobre isso que nós vamos conversar daqui para frente no programa do PT. Eu vou conversar com você hoje porque eu sou candidato a prefeito de Rio Preto pelo PT. Tenho andado por aí e ouvido das pessoas o seguinte: por que um jovem resolve entrar na política? Não é a política uma sujeira? Tenho ouvido também as pessoas dizerem: os políticos são todos iguais, são todos farinhas do mesmo saco. Você deve ter lido nos jornais, ouvido pelo rádio e pela televisão, que os políticos tradicionais estão gastando por volta de 500 milhões de cruzados nesta eleição. Você já pensou o quanto eles vão tomar de volta depois dos seus impostos? Eu vou apresentar algumas razões do porquê eu sou candidato. Em primeiro lugar, porque em 79 surgiu o PT, o Partido dos Trabalhadores, que surgiu no meio da luta do povo por melhores condições de vida e de salário. Este partido tem demonstrado toda a sua garra, toda a sua fibra, toda a sua coerência em defesa dos seus interesses. Se não existisse o PT, eu não seria candidato. Por outro lado, queremos mostrar que o PT é capaz de administrar essa cidade, porque o PT entende que administrar só é possível com a sua participação. E o mais importante, queremos mostrar para você que a política não é coisa suja. Ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso arroz, do nosso feijão, das nossas paixões. E você é uma pessoa política. Pense nisso. Cacau é velho amigo meu, conheço desde o tempo de criança dele lá em Rio Preto, acompanhei toda a sua caminhada, não só de estudo para a medicina, mas também a sua caminhada como homem, como pessoa, como cristão nos movimentos leigos da igreja, e acho que ele tem muito gabarito para tentar ajudar a nossa cidade de Rio Preto. Eu fico muito contente de saber que já existem leigos conscientes que querem militar e têm um compromisso histórico de tentar ajudar o mundo a melhorar. Aí, galera, vamos votar no PT. Atenção, juntos no mesmo palanque. Reinaldo de Barros,
Abiakel, General Figueiredo, José Maria Marim, General Rubens Ludwig, Isaia Tarraf. Nós sabemos que tem muita gente, grupos, partidos políticos interessados nesse vale tudo geral que está aí. É interessante para eles porque eles estão no poder há muito tempo e só eles têm a lucrar com isso. Mas nós sabemos também que a grande maioria quer mudar, precisa mudar esse estado de coisas. Na hora de votar, pensa na coerência do PT, o único partido político coerente desde a sua fundação. Para isso, vamos ouvir um pouco o que o Lula e os candidatos do PT têm a dizer. Você já percebeu que no Brasil política vale tudo? Vale aumentar os preços do gênero de primeira necessidade, vale aumentar o preço do transporte, vale distribuir canais de televisão e rádio, vale distribuir empregos, vale construir estradas de ferro que não tem prioridade, vale permitir que nosso povo continue passando privações. Política poderia ser diferente. Política poderia ser feita com decência, com coerência. Para isso é importante que o povo assuma a responsabilidade de mudar esse país. Esse país pode ter outra cara. Esse país pode ser diferente. Esse país pode ser mais decente. Esse país pode devolver ao seu povo o prazer pela vida, acreditar nas pessoas. Por isso, nós não poderemos, em hipótese alguma, aceitar o passado como ele foi. Nem tampouco admitir o presente como ele está. Nós precisamos acreditar no novo, numa outra coisa. Acreditar num futuro melhor. E esse futuro melhor e esse novo é o Partido dos Trabalhadores. Chegou a nossa vez, gente. Chegou a nossa hora. E a nossa hora está aqui bem próximo da nossa mão, bem próximo do nosso coração. A gente precisa acreditar nela. Porque o mal pior que esses políticos safados fizeram foi tirar da gente a falta de esperança. Hoje a gente não acredita mais em nada, não é verdade? Hoje, se não fosse obrigado, muitos de nós aqui não teria coragem de ir na urna e votar em 15 de novembro. Muitos de nós vamos votar porque somos obrigados. Muitos de nós aqui estamos pensando em anular nosso voto, votar em branco, porque nós não acreditamos mais nesses políticos safados. Nós não mais acreditamos nesse político corrupto. E eles querem, gente, que a gente faça isso mesmo. Porque fazendo isso, eles continuam no poder, eles continuam sugando o nosso sangue, eles continuam roubando o nosso salário, eles continuam matando a nossa vida. Mas nós não vamos fazer isso não, gente. Nós estamos quietinhos, nós estamos calados, nós estamos lá dentro da nossa casa, mas lá na urna, fechadinho, eu e minha consciência, eu pensando como é que vai ser a vida do meu filho ali pra frente, eu pensando como é que vai ser a minha casa ali pra frente, eu pensando como é que vai ser a passagem do ônibus ali pra frente, eu pensando, será que eu vou continuar comendo arroz e abobrinha ou vou ter direito a comer carne também, porque eu sou gente e preciso de carne? É pensando nisso que eu vou votar no PT. Há no mundo uma raça de homens com instintos sagrados e luminosos, com divinas bondades do coração, com uma inteligência serena e lúcida, com dedicações profundas, cheias de amor pelo trabalho e de adoração pelo bem, que sofrem, que se lamentam em vão. Estes homens são o povo. Estes homens vivem nas fábricas, pálidos, doentes, sem família, sem doces noites, sem um olhar amigo que os console, sem ter o repouso do corpo e a expansão da alma. E fabricam o linho, o pano, a seda, os estofos. Esses homens são o povo e são os que nos vestem. Estes homens estão sob o peso de calor e de sol, transidos pelas chuvas, ruídos de frio, descalços, mal nutridos. Lavram a terra, revolvem-na, gastam a sua vida, a sua força para criar o pão, o alimento de todos. Estes são o povo e são os que nos alimentam. Estes homens vivem debaixo das minas sem o sol e as doçuras consoladoras da natureza. Respiram mal, comendo pouco, sempre na véspera da morte.
rotos, sujos, curvados, e extraem o metal, o minério, o cobre, o ferro e toda a matéria das indústrias. Esses homens são o povo e são os que nos enriquecem. Esses homens formam as equipagens dos navios. São lenhadores, guardadores de gado, servos mal retribuídos e desprezados. Estes homens são os que nos servem. E o mundo oficial, opulento, soberano, o que faz a esses homens que o vestem, que o alimentam, que o enriquecem, que o defendem, que o servem? Primeiro despreza-os, não pensa neles, não vela por eles. Trata-os como se tratam os bois. Deixa-lhes apenas uma pequena porção dos seus trabalhos dolorosos. Não lhes melhora a sorte. Cerca-os de obstáculos e de dificuldades. Forma-lhes em redor uma servidão que os prende e uma miséria que os esmaga. Não lhes dá proteção. E, terrível coisa, não os instrui. Deixa-lhes morrer a alma. É por isso que os que têm coração e alma e amam a justiça devem lutar e combater pelo povo. E ainda que não sejam escutados, têm na amizade dele uma consolação suprema. Eu quero sair de casa de cabeça erguida, lutar pela vida aqui desse chão. Caminho neste rumo certo, com o peito aberto, traço meu destino com as próprias mãos. Vou seguindo esta estrela. Nós temos andado por diversos bairros de Rio Preto e temos ouvido da população que o PT é um partido sério, é um partido coerente, é um partido honesto. Mas temos ouvido também de algumas pessoas dúvidas a respeito da competência e da capacidade administrativa do Partido dos Trabalhadores. Eu queria colocar que o PT é o único partido que disputa as eleições municipais com um programa de governo que foi lançado na Câmara Municipal em maio. Neste programa, um dos pontos fundamentais que a gente analisa e que nós queremos abordar com você é a questão de administrar Rio Preto como um centro regional. Os políticos antigos foram inexpressivos, viram Rio Preto de uma forma muito pequena, dentro do seu próprio perímetro urbano, e não colocando Rio Preto como um verdadeiro centro regional. E o PT quer ter essa visão grande, essa visão moderna de colocar a cidade de Rio Preto como um verdadeiro centro regional em relação à questão do desenvolvimento agrícola, com relação ao incentivo com projetos ao pequeno e o médio proprietário rural, coibindo com isso a expulsão da população do campo e evitando um fenômeno que nos afeta de uma forma muito grande, o fato de 26 cidades da região apresentarem crescimento negativo, expulsando a população dos seus locais, enquanto que Rio Preto incha de uma forma desordenada. E aí várias propostas também devem ser colocadas. A questão de desenvolver uma universidade regional que forme recursos humanos para esta região, que é fundamentalmente uma região agrícola. Incentivar a potencialidade da pesca, do turismo regional e com isso também protegendo a questão do meio ambiente, criando projetos de conservação do solo, projetos de controle da utilização de agrotóxicos. Administrar o presente é olhar também para a questão do futuro. E o PT quer administrar Rio Preto de uma forma moderna, de uma forma nova, de uma forma grande, colocando Rio Preto como um verdadeiro centro regional. PT é demais! Ó, povo, não esquece, um jornal para refrescar a sua memória. Estamos na época do Adail. Eita, cidade esburacada. Osso de pesca do João Preto. Não é só na época do Mané, não. Antes também era assim, gente. Desta vez, Rio Preto tem uma opção excepcional. Com o José Carlos Cacau Lopes, um médico que tem se dedicado
profundamente a causa dos movimentos populares, pela melhoria de condições de vida, particularmente de habitação, na sua experiência pela urbanização e melhoria das favelas, transformando-as em habitações realmente dignas para a população, e ainda com uma equipe excepcional do Partido dos Trabalhadores, inclusive o Romildo Santana, nosso candidato a vice. O Cacau tem condições de inaugurar uma nova era em São José do Rio Preto, com um procedimento genuinamente democrático de consulta à população. Todos nós podemos ter certeza que com Cacau na prefeitura, São José do Rio Preto tornará você muito mais próximo de ser um cidadão pleno desta cidade. Trabalho, paixão e você, a força do povo, somos do PT. Trabalho, paixão e você, a força do povo, levando o PT. Comigo de tardezinha, eu estava mesmo à toa, convidei meu companheiro pra ir pescar. Você está ouvindo comigo uma música do Zé Carreiro e Carreirinho. É uma coisa meio rara na televisão, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a indústria cultural, a televisão, o rádio, tem reprimido esse tipo de manifestação. A música caipira é a manifestação mais autêntica da cultura, daquilo que se passa dentro da gente, dos nossos sentimentos, das nossas angústias. Na Prefeitura Municipal de Rio Preto, o Partido dos Trabalhadores tem que trabalhar nesse sentido, de abrir o espaço das escolas, das escolinhas de bairros, as praças, incentivar para que as pessoas se reúnam, não só para a música caipira, mas também para o carnaval, para as festas populares. A gente acredita que a reunião das pessoas leva o homem não só para uma coisa de lazer, essa troca de sentimentos, mas leva o homem também para a discussão dos seus problemas, leva o homem também para a conscientização do seu papel de cidadão na sociedade. Por isso é que é importante que a gente incentive a cultura, porque a cultura, é um elemento de conscientização e de libertação do homem. Em Rio Preto, a maioria dos espaços culturais estão ociosos, estão largados às traças. O povo, a juventude, a todo momento estão querendo ocupar esses espaços para criar, para representar, enfim, para se encontrar. Mas tudo fica fechado a 7 chaves na mão de pessoas que privilegiam manifestações culturais conservadoras em detrimento da nossa expressão própria. O prédio da Swift, que até hoje não foi ocupado, o Centro Cultural, o próprio Teatro Municipal e até as escolas, as praças do seu bairro precisam ser ocupados pela juventude, por todo o povo. O PT vai criar a Secretaria de Cultura, aberta a todos os artistas da cidade, que através das várias manifestações culturais, o teatro, a dança, a pintura, a poesia, possam criar eventos que de fato tenham identidade com o nosso povo, com a nossa gente de Rio Preto e da região. Em 1979, eu estava no 4º ano da Faculdade de Medicina e nós começamos aqui uma luta pelo primeiro projeto de desfavelamento de Rio Preto. Aqui ficava a favela da Mirassolândia. E aqui, ao lado desse poço artesiano, a gente reunia a população, discutia os seus problemas. E foi num processo de organização e muita luta dos favelados que nós conseguimos a Vila União. Esse solo sagrado aí, esse loteamento do solo sagrado e da Vila União, dependeu de muita luta nossa aqui também. Dependeu de muita luta dos favelados também. Nós lutamos, nós batalhamos para conseguir isso daqui. E esse lote do solo sagrado não tem nada dado aí não. Isso aí é tudo pago, mas isso aí nós lutamos, nós batalhamos para ter isso daí. A gente só consegue resolver os problemas quando a gente se organiza. Nós fizemos cartazes, nós fizemos reunião nas igrejas, fizemos encontro nas igrejas, porque inclusive o Manuel Antunes quis passar até cá, até o caminhão, em cima de barraco com mulher com criança dentro. Queria despejar nós. Naquela época nós vimos um sofrimento medonho ali na favela, né? Então apareceu o Cacau lá e queria pôr água para nós, porque nós estávamos no seco, que nem papagaio, né? Então reunimos, fomos na prefeitura, então falamos com o Daí Vitorazo, né? Falei com ele, foi eu que conversei com ele. E o senhor foi junto? Aí ele respondeu seco assim, não. Ó, povo, não esquece, um jornal para refrescar a sua memória. Essa era a época do professor Adair. Será que os bons tempos vão voltar mesmo, gente?
Moradores vivem no meio do mato e do lixo. Puxa! Não se esqueça, é importante votar nos vereadores do PT. Eu me chamo Milton Nisato, sou assistente social e professor universitário. Sou um dos candidatos do Partido dos Trabalhadores a vereador em São José do Rio Preto. Apesar de toda a propaganda que se faz, a questão habitacional é um dos graves problemas que essa cidade encontra. E eu entendo que só uma administração como a do Partido dos Trabalhadores, que vai combater a especulação imobiliária, que vai priorizar a questão da organização dos moradores de bairros de periferia e de favela, no sentido de fato resolver esse problema habitacional e não ficar com falsas propagandas que pensam, né, que está resolvendo os problemas, quando na realidade não tocam na questão estrutural que causa toda essa miséria, que causa toda essa problemática, que é a situação habitacional em São José do Rio Preto. Todos nós sonhamos com a casa própria. A moradia é um direito fundamental do cidadão. Rio Preto conta hoje com 30 mil lotes vagos, a maioria deles com água, asfalto, luz e esgoto, tudo instalado. Enquanto bairros como Ana Célia, João Paulo II, Solo Sagrado, parte da Vila Toninho, entre tantos outros, não contam com esses serviços. O PT propõe criar mecanismos tributários que coíbam a especulação imobiliária. O PT propõe também a ampliação do programa de assentamento da população, melhorando nos seguintes aspectos: criação de uma central de produção de material de construção, priorizando telhas e tijolos, fornecendo em quantidade e qualidade a preço de custo. Criação de uma central de compras para os outros materiais, através de mecanismos de cooperativas administradas pelos participantes do projeto. Armando, vambora, meu, tá na hora. Ô, espera aí, Toninho, espera aí. Pô, tô atrasado, meu. Armando, você tá indo pra onde? Pra Campinas. Tô indo embora correndo, meu. Como sempre. Por quê, hein? O que você faz? Faço faculdade, ó, tô no 3º ano, publicidade. E essa vida de estudante de Rio Preto que tem que ir pra fora pra conseguir alguma coisa, né? Começa a mala correndo porque o ônibus não espera. Aqui não tinha faculdade? Como é que é o negócio? Não. Eu faço comunicações, né? Aqui tem Rede Globo, mas não tem comunicação, não tem uma faculdade de comunicações, infelizmente, né? E todo mundo daqui tem que buscar alguma coisa fora, porque realmente essa cidade ainda não sabe que a gente precisa de tudo isso. E quando você se formar, você vai fazer o quê? Aqui tem mercado em Rio Preto? Não, tem o mercado municipal, só do resto não tem mais nada. E tá tudo caro lá dentro. Não, eu vou ficar para Campinas, eu vou para São Paulo, pro Rio, uma cidade que dê para suportar tudo aquilo que eu, né? Conseguir conquistar lá fora com sacrifício e tudo mais, porque aqui realmente, infelizmente, não dá. Acho que já essa Rio Preto é uma cidade que deveria ter há muito tempo uma faculdade de comunicações, como muitas outras, porque o pessoal, sem condições, muitas vezes sem condições, tem que sair, né, com muito esforço para conseguir alguma coisa, porque não vai ficar fazendo só o que tem aqui, que é muito pouco, né, e esperar dessa cidade, que realmente dá muito menos ainda do que se espera. A situação que acabamos de ver é comum em Rio Preto e região. Todos os domingos à noite, milhares de jovens viajam em busca de trabalho e em busca de estudo em São Paulo, Campinas, São Carlos e tantas outras cidades. Você que está se preparando para o vestibular, além de estar com a cabeça cheia de tantos estudos, deve estar também preocupado aonde eu vou morar, como é que eu vou fazer para viajar todo final de semana. E você que é pai, você que é mãe, também deve estar preocupado com isto. Rio Preto nunca teve políticos fortes para resolver essa questão. A maior parte das nossas faculdades são particulares e caras. A nossa faculdade de medicina até hoje não foi encampada pelo governo do estado. O PT vai lutar para que o IBILSE cresça, ampliando o número de cursos que realmente atendam às necessidades de ensino e pesquisa de São José do Rio Preto e região. Por isso, vote no PT, venha com a gente nessa luta. Em 80, o professor Adail indicou a mulher como assessor de educação e o professorado estrelou. Também puxa.
A cidade é dura e fria, se nela não mora o povo. As ruas, as casas, as construções, as fábricas, o concreto, são duros e frios se não houver o calor humano. Na cidade mora o povo, que dá ritmo à vida, os esquecidos que estão à margem, os desconhecidos que trabalham e não usufruem as delícias da cidade. E é para você, que no silêncio da sua casa e do seu trabalho, dá o ritmo, movimenta e enche de calor Rio Preto, que o PT dedica este programa. São desconhecidos, sim, assim como o senhor, seu Francisco, o senhor, seu Antônio, o senhor, dona Joana, a senhora, dona Maria, o senhor, seu João da Silva, também são os desconhecidos, mas são aqueles que no silêncio do seu trabalho, picando o ponto, fazendo calo na mão, faz com que esse país seja o 8º país mais rico do mundo e, no entanto, é o campeão mundial de mortalidade infantil. Eu sou o professor Alves, sou efetivo no Estado, mais precisamente nessa escola, Monsenhor Gonçalves, e sou candidato a vereador pelo PT, de número 13.613. A nossa plataforma de trabalho está baseada no ensino, a recuperação da escola pública, a revalorização da pessoa do professor, mais dignidade, aposentadoria e saneamento básico. Sou João Batista Costa, encanador, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Meu número é 13.699. Nós, candidatos a vereadores, estamos numa luta, juntamente com Cacau e Romildo Santana, para a gente fazer uma administração popular, ou seja, uma administração voltada para os interesses da população. A minha plataforma de trabalho para a Câmara Municipal é a gente fazer um mandato popular, ou seja, com a participação dos trabalhadores, seja em conselhos populares, seja em associações de bairro, seja através do sindicato e seja também em grupos no próprio trabalho. É em cima disso que a gente pensa em estar na Câmara Municipal e também na Prefeitura com um mandato popular. No próximo dia 15 de novembro, fique com a estrela. Vote no PT. Pessoal, é muito importante que nós votemos nos vereadores do PT. Sou João da Silva Melo, artista plástico, funcionário municipal de escola, candidato a vereador pelo PT, número 13.620, com Cacau para prefeito e Romildo Santana vice. O meu pensamento é voltado à natureza. Hoje em dia estão poluindo os rios, destruindo as florestas. Sem natureza, ninguém pode respirar. Não existe alimentação nas vossas mesas, porque sem natureza não haverá futuro. Então temos que defender a natureza, temos que amar a natureza. E o trabalho do PT é totalmente voltado na parte da ecologia, para despoluir os rios e cuidar dessa cidade que tanto amamos. No ar, a estrela do novo tempo! O Congresso Constituinte aprovou a nova Constituição do Brasil. Os avanços não foram muitos, mas a luta dos deputados progressistas, entre eles todos do PT, conquistou alguns dos nossos direitos fundamentais. O poder econômico da UDR, dos banqueiros, jogou duro, fazendo os deputados do Centrão votarem contra o interesse do povo, mantendo os privilégios da classe dominante. O deputado eleito por você votou a favor de quem? Este ano, ao escolher o seu vereador, você estará indicando aquele que fará a Constituinte Municipal, a nova lei orgânica do município. Estarão em jogo o orçamento municipal, o uso do solo urbano, a proteção do meio ambiente, os seus impostos, a tarifa de ônibus. Pense nisto antes de votar. Eu, Armando Favarão, sou candidato a vereador pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Meu número é 13633. Já exerci os cargos de vereador e vice-prefeito do município de Macaubal. Hoje, há 20 anos de São José do Rio Preto, trabalho no comércio. Firmas onde trabalhei: Abra Solate, Casa Freita, Peixaria João Macendo, Barras de Ouro, Brasolate, e hoje presto serviço na Boutique Rosa e Azul. Se eu merecer a confiança e o apoio de vocês, colocarei meu mandato de vereador a serviço dos movimentos populares sindicais na defesa de uma sociedade justa e fraterna.
Experimente PT. Em vez de papo, propostas. Tony Fagundes, por que PT? Bom, porque o PT é um sonho muito bom, que a gente quer ver se tornar em realidade muito rápido. E a minha matéria é essa, o sonho. Eu vivo disso. Rio Preto é uma cidade que cresce de uma forma desorganizada. O centro está congestionado, o trânsito, a rede de água e de esgoto. Se não bastasse isso, cresce a cada dia o número de prédios, botando em risco a segurança dos moradores. Estamos aqui ao lado do Tenente Leonildo, candidato a vereador pelo PT, do Corpo de Bombeiro e um especialista nessa área. Ele gostaria de trocar algumas palavras com você. Há 10 anos que nós trabalhamos no Corpo de Bombeiros de São José do Rio Preto. E ao longo desse tempo nós viemos acompanhando o desenvolvimento da legislação de proteção contra incêndio. Nós notamos na nossa cidade que existem prédios como o Bechara José Age, o prédio da Prefeitura Municipal, o prédio da Galeria Bacite, que são prédios que têm um alto índice de possibilidade de um risco de incêndio. E nós gostaríamos que jamais isso acontecesse. Para tanto, nós do Partido dos Trabalhadores temos uma proposta de melhoria dessa legislação. Se essa cidade acertar o lixo, todo mundo acerta no bicho. O PT acha que não vale a pena continuar apostando na burrice. Podemos todos acertar na cabeça, reaproveitando o lixo e ganhar na base de 10 por 1 cada cruzeiro investido. Tratar o lixo como vem sendo feito é cachorrada com quem mora aqui. O PT quer jogar combinado, limpando terrenos e fazendo todos participar do trato da cidade. Aposte no PT, ele é do peru. Experimente PT. Em vez de papo, propostas. A cidade tá cheia de lixo porque o Adair não pagou os lixeiros. Aí, como o Adair era bonzinho para os funcionários públicos, é bom a gente lembrar disso. Nossa, quanto lixo, gente! No ar, de criar um novo tempo! Transformar as práticas paternalistas e clientelistas desses programas atuais com práticas que priorizem a organização da população nesses projetos. Vote no PT. Gente, não vamos esquecer, nós temos que votar nos vereadores do PT. Eu sou Milton Misato, assistente social, professor universitário, um dos candidatos do Partido dos Trabalhadores a vereador de São José do Rio Preto. Apesar de toda a propaganda que a atual administração faz, a questão habitacional de São José do Rio Preto é um dos graves problemas que essa cidade encontra, que essa cidade enfrenta. E somente quem trabalha em favelas, quem trabalha em bairros de periferia, sabe de todo o sacrifício que essa população tem feito para poder construir a sua casinha. E não é justo que trabalhador, não é justo que quem paga seus impostos, quem produz a riqueza desse país, dessa cidade, tenha que passar por sacrifícios como abdicar da educação dos seus filhos, abdicar de uma melhor alimentação, abdicar da questão de lazer para poder construir com todo esse sacrifício o seu aluguel. Atenção para a reportagem sobre a maior administração social do mundo. Em 82, o Mané Antunes e o Toninho Figueiredo reuniu o povo da favela da Maria Benta, do Jardim Conceição e da Vila Novaes e queria pôr a gente em cima do caminhão e mandar a gente para o lugar de onde a gente veio. Ainda bem que a gente se organizou. É um novo tempo! É doloroso e violento ter de sobreviver fora do meio. Desempregados e menores abandonados estão longe de terem meios para viver. E os governos não podem estar sempre tentando remediar ou lavar as mãos do problema. O PT acha que existem medidas simples e concretas que podem prevenir. Escolas profissionalizantes são um exemplo. Até os 13 anos, o menino estará na escola e sairá como um profissional, ganhando o direito de fazer sua parte e de se sentir fazendo parte do meio. Experimente PT. Em vez de papo, proposta. Dia 12 de outubro foi o Dia da Criança. Mas eu tenho a certeza que você que é pai como eu e você que é mãe, pensa nos seus filhos todos os dias. Tenho a certeza também que você sonha em dar a eles uma vida bem melhor do que essa que nós temos. Você se esforça no trabalho, dá um duro danado,
pensando no estudo dos seus filhos, na saúde e no lazer. Nossos filhos são um presente a todo momento. Desde o seu nascimento já foi uma preocupação danada, o pré-natal, a espera, até o parto na maternidade. Mas tem muitas mulheres que tiveram um filho em casa mesmo, com uma parteira. Quando ele chegou, foi aquela festa. É importante, para que os nossos filhos cresçam bem, que eles tenham espaço em casa. Por isso o PT defende que você tenha o direito a ter uma casa de acordo com o tamanho da sua família. Nada de viver apertado. Se você tem uma família de 5 pessoas, a sua casa deve ser adequada para o tamanho da sua família. Se a sua família é maior, a sua casa deve ser maior, arejada, para que seus filhos tenham seu quarto e você e a sua companheira tenham liberdade para o afeto, para o carinho e para o amor. O seu filho deve ter escola pública de qualidade, aonde ele não seja humilhado e não se sinta perdido, mas cresça brincando e aprendendo uma profissão, descobrindo seu corpo de menina ou de menino. Que ele possa sentir a vontade de voar e abraçar o mundo e os amigos. Ainda é tempo de você acordar e dar a ele o seu melhor presente. Se hoje você lutar por um mundo mais justo, você poderá dormir em paz, porque o futuro do seu filho certamente será melhor que o passado e este presente. O PT acredita em você e estamos juntos nesta luta. Por creches adequadas, por mais pré-escolas e por um ensino público de boa qualidade. Vote no PT. É um prazer muito grande estar aqui, nesse momento, podendo conversar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a vida de vocês, sobre a vida de todos nós que moramos aqui nessa cidade de Rio Preto. E eu queria convidar para estar aqui junto comigo, nesse momento que eu estou falando aqui, as 2 pessoas da qual eu devo tudo na minha vida. E alguém pergunta, e a gente anda pela rua aí, todo mundo pergunta, quem é esse Cacau? E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou filho de José de Almeida Lopes, meu pai, e Ene Camargo Lopes, minha mãe. Foi muito difícil, né, para ele estudar na Faculdade de Medicina, aqui em São José do Rio Preto. Tanto assim que eu consegui juntar uma bolsa durante um ano na Confecções Zé Marco. Foi que me ajudou um pouquinho. E o Cacau foi sempre um menino que sempre gostou de ler, estudar e se esforçou muito. Por isso que hoje ele é o que ele é. O Cacau é um filho legal? Muito legal. Por que Gosta ele é? Como é que ele é? fazer muito bem. Desde que ele estudava na faculdade, ele se dedicava muito às pessoas doentes lá. Quando chegava Natal, ele pegava aquelas crianças doentes. Tinha um menino de Minas com câncer, ele trazia para passar o dia em casa, dormia aqui, pegava as crianças, levava a tomar sorvete no matinê. Sempre gostou, se dedicou a essas pessoas, né?